E aí, turma do X, tranquilo com vocês? E aí, nós vamos fazer hoje uma aulinha sobre problemas ambientais. É um assunto que não cai. Já falei para todo mundo, despenca em vestibulares. Um dos principais problemas hoje, atuais do mundo, é a rapidez em que a população ela consome recursos naturais da Terra. Hoje está estimado em que a Terra, a população mundial, ela consome 1,7 terra por ano. Tanto que tem ONGs que fizeram agora o dia da sobrecarga da Terra. No dia 29 de julho de 2019 foi comemorado o último dia de sobrecarga. Espera que em 2020 haja até mesmo uma antecipação. Isso mostra que a população está consumindo ainda mais. Vamos ver se esse coronavírus agora, o Covid-19, vai barrar com esse consumo. Pode até que o dia da sobrecarga ocorra em agosto, mas é por causa mais dessa pandemia. Os principais problemas que nós temos hoje na Terra é a questão do desmatamento e das queimadas. O desmatamento e queimadas é muito estimulado, primeiro, por urbanização descontrolada. Por que isso? Porque as cidades vão crescendo, as cidades elas vão evoluindo, mas nas periferias a população ela não tem essa capacidade de organização e também nem recursos, e elas começam a expandir para as áreas verdes e com isso ocorre então desmatamento. Mas quando ocorre o desmatamento, junto com ela vem queimadas. Por quê? Você vai ter que limpar aquela vegetação mais rasteira e com isso também provoca. Mas ninguém ganha do desmatamento das queimadas do que o agronegócio. Então, a criação de gado, a expansão das fronteiras agrícolas, elas também provocam muito desmatamento. Além da questão também da indústria madeireira, a questão da indústria de mineração e o garimpo. Então, esses fatores vão estimular cada vez mais o desmatamento e também as queimadas no mundo. Outra seria a inversão térmica. Gente, toma cuidado, tá? Inversão térmica é um fenômeno natural. Mas como que isso ocorre? Por que isso ocorre? Ocorre principalmente nas estações do ano mais frias, outono e o ápice no inverno. Por que ocorre isso? Naturalmente, o Sol, ele lança sua radiação e depois reflete com a sua radiação. E a superfície, ela vai reter essa energia, vai reter calor. Então, com o processo de aquecimento da superfície, essa região mais próxima da superfície, ela vai ficar mais quente. E com o passar, então quando começa a subir, começa a esfriar. Por quê? Lembra? Ondas. Então, a propagação de calor é por ondas. E quando essas ondas começam a bater na atmosfera, elas começam a liberar energia, então um calor, e quando chega na região mais alta, ela está fria. Então, naturalmente, a superfície, as regiões mais próximas da superfície são mais quentes e vai subindo com relação de altitude, vai esfriando. Então, naturalmente, isso ocorre. Por quê? Quando nós estamos no outono e no inverno, a inclinação dos raios solares é maior. Muitas vezes, em algumas regiões, o Sol nem bate na superfície, principalmente nas regiões polares. Mas vamos pegar aqui nas regiões mais próximas ao Brasil, que é a região equatorial. Então, o que vai acontecer? Os raios vão bater mais inclinados e a superfície ela vai ficar menos aquecida, então mais fria. E esse menos aquecido vai propiciar a formação de uma camada de ar frio próximo à superfície. E se todo mundo aqui sabe, depois nós vamos ver isso nas aulas de química, o ar gelado ele é mais denso do que o ar quente
E como ele é mais denso, ele consegue capturar mais partículas. Essas partículas sólidas, principalmente emitidas por desmatamento, por exemplo, emissão de gases de automóveis, chaminés de indústrias, elas vão ser capturadas por esse ar gelado, esse ar frio, e elas vão ficar retidas nessa parte mais próxima da superfície. Então, o que vai acontecer? Então, é natural a inversão térmica? Sim. Só o que não é natural? É a emissão de gases que ficam retidas aqui próximo à superfície. E aí, quando a população começa a inspirar esse ar, vem junto essas partículas sólidas e por isso há uma grande incidência de doenças respiratórias. Então, por isso que no outono e no inverno a incidência de influenza ou de as rinites, sinusites e as outras ites da vida são mais altas. Por quê? Porque esse ar mais gelado, junto também com essas partículas sólidas, vão causar também problemas respiratórios. Beleza? Fala comigo, meu consagrado! Teacher Marcelo na área. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do efeito estufa. Esse efeito estufa, quando ele ocorre de modo exagerado, ele vai ocasionar o aquecimento global, beleza? Os principais contribuintes para o efeito estufa, o teacher colocou aqui para vocês, moçada. O grande vilão que aparece em aproximadamente aí, que contribui aproximadamente 49% do efeito estufa. Esse cara é o CO2. Sempre quando eu penso no dióxido de carbono, no gás carbônico, eu tenho certeza que esse dióxido de carbono, ele é gerado por meio principalmente da combustão dos combustíveis fósseis e do desmatamento. Isso mesmo, galera, desmatamento. São os dois fatores que mais contribuem para o excesso de CO2 na atmosfera. Depois surge quem? Surge o metano. O metano, a principal contribuição do metano para o efeito estufa, que é algo em torno de 18%, ele é gerado principalmente na decomposição da matéria orgânica. Lindos, lindas, toda vez que a matéria orgânica ela se decompõe na ausência de O2, tudo bem? Essa decomposição, isso aqui gera quem? Gera metano, beleza? Convém ressaltar que lixão de céu aberto é uma máquina para produzir metano, beleza? Toda vez que eu me refiro a um lixão de céu aberto, isso aí é o pior destino do lixo. Por quê? Porque em um lixão de céu aberto, a gente consegue poluir o solo, ok? A gente consegue poluir o lençol freático e a gente consegue poluir, evidentemente, o ar atmosférico com o lançamento do metano. Beleza? Vocês podem observar também que quando eu penso em um lixão de céu aberto, a partir do momento que ocorre a poluição do lençol freático, a gente está poluindo a água que, com o passar do tempo, a gente consome essa mesma água. O chorume, que é aquele líquido com aquele odor maravilhoso de ovo podre, galera, o chorume, ele contém uma quantidade excessiva de metal pesado. E se você observa o sistema de tratamento da água, em nenhum momento a gente retira esse metal pesado. Então podemos dizer que esse lixão de céu aberto, ele contribui para a quantidade de metais pesados na água, essa quantidade aumentar cada vez mais. Uma vez que esse metal pesado, ele atinge o nosso corpo, galera, ele tem um efeito cumulativo. Beleza? Essa quantidade de metal pesado, quando atinge o limite, não tem o que fazer. Hashtag falhou. Tudo bem? Isso aí começa
afetar os órgãos vitais e não tem tratamento, não tem o que fazer. Convém ressaltar que o Portinari, lá de Brodowski, lá da grande Brodowski, aquele pintor super famoso, esse cara ele faleceu por meio da intoxicação de metal pesado. As tintas de antigamente, elas tinham uma elevada concentração de chumbo. E foi esse chumbo que matou o Portinari. Beleza, moçada? Agora, quando eu penso nos CFCs, isso aqui é o que? Clorofluorcarbono. Esse cara aqui é violento, moçada. Além de contribuir para o efeito estufa, ele contribui também para a redução da camada de ozônio. Beleza? Daqui a pouquinho, o Teacher vai falar mais um pouquinho da camada de ozônio. Então, o CFC, gás de refrigeração de ar-condicionado, geladeira principalmente, ele contribui para o efeito estufa e para a redução da camada de ozônio. Aí depois nós temos aí por volta de 6% óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de nitrogênio, menos mal, porque 60% da produção desses óxidos, isso aqui são bactérias. Então a gente não tem como a gente fazer algo para amenizar essa poluição desses óxidos. Beleza? Aí depois os outros 13% que faltam, isso aqui é a água e de repente outro gás, outra substância que não está listada aqui. De fato, a nossa principal preocupação é esses três, principalmente. Eu vou me preocupar com CO2, eu vou me preocupar com metano e eu vou me preocupar com CFCs. Até aí tudo bem, pessoal? Estão comigo? Então me ajuda. O Teacher colocou uma observação aqui, ó. Nessa observação, eu quero escrever assim, ó. Quando eu tenho 1 litro de metano na atmosfera, esse 1 litro de metano, ele absorve calor igualmente a 24 litros de CO2 em média. Ou seja, em volumes iguais, na atmosfera, o metano é 24 vezes pior. Beleza? Ok? Agora, lindos, lindas, quando eu penso no CFC, a cada 1 litro de CFCs na atmosfera, isso aqui absorve calor igualmente a 800 litros de CO2. Então, esse CFC, podemos dizer que, em quantidades iguais, ele chega a ser 800 vezes pior que o CO2 ou mais. Pode crer, galera? Então me ajuda. O Teacher representou aqui, ó, a Terra. Nós temos gás estufa. Esses gases estufa, como o Teacher Estevão ele já disse, se você fala assim, Teacher, CO2, herói ou vilão? A resposta certa é, depende. Se ele aparecer em quantidades apropriadas, ele é herói. Se ele aparecer em quantidades exageradas, ele é vilão. Tudo bem? Então, esses gases estufa, eles são importantes para regular a temperatura média da Terra. Beleza? A importância deles é gigantesca. E hoje nós sabemos que a temperatura média da Terra é algo próximo de 15 graus Celsius. Se não existisse esses gases estufa, a temperatura média da Terra seria algo em torno de mais ou menos aí menos 15 graus Celsius, em média. Tudo bem, pessoal? Pode crer? Então me ajuda, moçada. Eu coloquei aqui, ó, a Terra, gás estufa e esse Sol maravilhoso. Tudo bem? O Teacher já comentou que isso aqui tem que existir, porém em quantidades adequadas. Beleza? Aí o que acontece? O jovem, ele começa a polui,
polui, polui e polui. Observa que essa camada, esses gases estufa, eles aumentam em uma quantidade absurda. Aí essa radiação solar, quando ela emite, por exemplo, 100 unidades de calor, isso aqui quando emite 100 unidades de calor, 30 unidades, em média, nem consegue atravessar essa camada com esses gases estufa. Beleza? Ou seja, se sai 100, 30 bate e volta, quem é que vai penetrar aqui sem maldade? Ó, vai penetrar aqui sem maldade, ó, 70 unidades de calor. Dessas 70 unidades de calor, a Terra, ela absorve por volta de 44 unidades de calor. Beleza, se chega a 70, absorveu 44, olha o tanto que volta em média. O tanto que volta em média, 26 unidades de calor. Agora, olha só, se saiu 100 e está voltando para a atmosfera 26, possivelmente esses 26 não conseguem o quê? Atravessar essa camada. É aonde que isso aqui bate novamente e vai voltar para a Terra, e esse ciclo ele não tem fim. Então, o excesso do efeito estufa vai ocasionar o quê? Evidentemente, o aquecimento global. Vamos lá, meu povo. Aí, ó, continuando essa aula sobre problemas ambientais, um problema que está muito evidente agora, desde 2008, quando nós temos a população mundial se transforma em uma população urbana, os grandes centros urbanos começam a se espalhar pelo mundo, principalmente nos países mais pobres. Você vai ter um aumento de temperatura nesses grandes centros. Por que isso ocorre? Isso ocorre por causa da construção de casas que utilizam, de edificações que utilizam materiais térmicos que retêm energia do sol. Então, quanto maior a concentração dessa produção, dessa construção, você vai ter um aumento de temperatura. Então, nós podemos chegar à conclusão que em regiões onde tem uma vegetação mais densa, a irradiação solar é maior. Como o nosso professor Marcelo, o teacher, ele falou que a camada de CO2 vai filtrar e com isso vai chegar menos unidades de calor. Nessa região onde tem uma vegetação mais densa, ela reflete mais. Então, por isso, você tem menos retenção de energia, menos calor. Só que quando essa radiação bate nos prédios, nas edificações, isso causa então uma retenção de energia, uma retenção de calor. E durante o dia, essas construções começam a segurar, a reter, e quando o dia acaba, à noite, esse material começa a liberar essa energia. É por isso que, se nós pegarmos as regiões periféricas com a região central, vai haver um aumento de 4 graus em relação a favor daqui do centro urbano com a periferia. Então quando a população começa a migrar para as cidades, isso aumenta a temperatura nos grandes centros e isso provoca toda uma alteração no clima urbano. Isso pode provocar chuvas, pode causar também desertificações ou aridez. Lembrando, tá? Uma coisinha, o que é deserto, gente? Por favor, não fala onde tem areia. Deserto, gente, é quando tem uma baixa umidade relativa do ar. Quando essa umidade relativa do ar baixa de 10%, já é um nível desértico. Tanto que quando ocorre em cidades, vamos pegar por exemplo aqui no Brasil, Brasília, chega no meio do ano, na época do inverno, você tem atividades
ao ar livre que são suspensas. Por quê? Porque a umidade relativa do ar está em níveis críticos. A gente fala assim, em níveis desérticos. Então nós podemos falar que esse aquecimento, por causa da construção de casas, da construção de edifícios, de ruas, vai elevar a temperatura e então muda todo um clima. Você então vai ter vários fatores, elementos climáticos que vão ser influenciados então, por esse aumento de temperatura. Mas só que tem alguns exemplos que vão surgir os cânions frios. O que é cânion frio, Estevam? É lugares onde a radiação solar não consegue penetrar ou penetra muito pouco tempo. Vamos pegar um exemplo clássico que nós temos aqui no Brasil. A Avenida Paulista, ela é cercada por edifícios. O sol, ele bate por menos tempo nesses prédios. E com isso, forma sombra. Essa sombra, então, não tem radiação, não tem calor. Então, quanto menor for a incidência ou o tempo de incidência dos raios solares na superfície, menos calor. E para dar uma pioradinha, se nós lembrarmos, aonde é o lugar que mais venta na nossa casa? É o corredor, porque o ar ele vai estar prensado entre duas paredes. Ele, então, mais denso, vai ganhando velocidade, ganha velocidade, ganha velocidade. E nós sabemos também que um dos fatores que causa aquela tal da sensação térmica é o vento. É por isso que está lá, você chega lá no lugar, está lá morrendo de frio, você olha no termômetro, 21 graus. É impossível, está mais frio. Então é a sensação térmica. O vento, quanto mais rápido, quanto mais veloz, ele reduz a nossa sensação térmica e com isso nós temos muito mais frio, aí nós agasalhamos. Então o ambiente urbano hoje ele é crucial, porque grande parte da população, ou a maior parte da população, vive nesses centros e com isso a temperatura nesses ambientes está se elevando e com isso as modificações, as mudanças climáticas que podem ocorrer. Beleza, gente? Bora lá, moçada! Falando um pouquinho do quinto problema ambiental, o teacher vai comentar um pouquinho com vocês a respeito da chuva ácida. Detalhe muito importante, para ser considerado chuva ácida, o pH tem que ser menor ou igual a 5,6. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que toda chuva, de maneira geral, já é ácida. Então, eu só vou me referir à chuva ácida se o pH for menor ou igual a 5,6. Convém ressaltar que a chuva ácida, que tem como consequência a acidificação dos solos e lagos, uma vez que o solo ele se torna mais ácido, ele se torna também menos fértil, ok? Beleza? Eu posso pensar na corrosão de monumentos históricos. Tudo isso é causado por meio da consequência da chuva ácida, ok? Sempre quando a gente fala em chuva ácida, você tem que imaginar 3 elementos químicos. Você tem que imaginar o carbono, o enxofre e o nitrogênio. E o teacher está aqui agora para mostrar essas reações para você. Tudo bem? Para você observar com detalhes minuciosos como que isso acontece. Uma vez que eu tenho carbono sólido na forma de carvão e ele sofre a combustão, que é a reação com O2, todo composto que reage com O2 é uma reação de combustão, beleza? Isso aqui vai formar o CO2 gasoso. Essa combustão completa, isso forma CO2 gasoso. Esse CO2, que é o dióxido de carbono, ele é extremamente importante quando a gente cita aquele lance de aquecimento global, efeito estufa, já mencionado na aulinha de hoje. Você observa que esse cara é um óxido. Definição de óxido, teacher: composto binário, 2 elementos químicos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo.
Por isso que você observa sempre o oxigênio do lado direito, ok? Isso aqui, pessoal, quando eu tenho um óxido sendo oxigênio e ametal, eu chamo esse óxido de óxido ácido. Quando que o cara vai ser um óxido ácido? Quando esse óxido em meio aquoso forma um ácido. Então eu posso pensar assim, quando eu tenho CO2 em meio aquoso, esse camarada, para ser um óxido ácido, pessoal, ele vai formar um ácido. E esse ácido vai ser o ácido carbônico. Beleza? Então, essa chuva ácida, quando ocorre por causa do carbono sólido, carvão, isso aqui gera esse ácido aqui, pessoal, ácido carbônico. Até aqui tudo bem, moçada? De boa? Estão comigo? Então, quando o teacher fala assim, ó, que toda chuva, de maneira geral, ela é ácida, por quê? Porque na atmosfera, evidentemente, tem CO2. Uma vez que ocorre a precipitação, necessariamente, essa precipitação vai originar o H2CO3, ok? Agora, se esse pH for menor que 5,6, evidentemente, é uma chuva ácida. Ok? Dica: se você mede o pH da água potável, você observa que o pH da água potável é menor que 7. Em média, a água potável apresenta um pH igual a 6. Uma vez que você abre a garrafinha, chacoalha a garrafinha e toma, se você chacoalha a garrafinha, H2O em contato com CO2 da atmosfera, já vai formar esse ácido fraco, instável. Tudo bem? Então, a água potável, de maneira geral, ela é ácida, ou melhor, levemente ácida. Combinado, moçada? Quando eu me refiro ao enxofre, eu vou pensar no enxofre sólido, beleza? Encontrado principalmente em regiões vulcânicas. Quando ele sofre a combustão devido à interação com o O2, evidentemente, quando eu me refiro ao O2, eu estou pensando exclusivamente no oxigênio gasoso. Isso aqui forma o quê? Isso aqui vai formar o SO2 gasoso. É o famoso dióxido de enxofre, que também é um óxido. Por que, teacher, é um óxido? Porque é um composto binário e o oxigênio ele se encontra do lado direito. Beleza? Esse dióxido de enxofre, quando ele reage com O2 gasoso novamente, ele vai formar, galera, necessariamente o trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, se a gente der uma, sem maldade, viu, gente, uma balangadinha rápida, eu vou pensar assim, eu vou colocar um meio aqui, meio vezes 2, 1 com mais 2, eu tenho 3 átomos de oxigênio no reagente e 3 átomos de oxigênio no produto. Um de enxofre no reagente, um de enxofre no produto, tá tudo balangado, tá lindo, maravilhoso. Uma vez que esse óxido interage com água, uma vez que esse cara ele reage com a água líquida, evidentemente, beleza? Ok? Então, ó, me ajuda. Eu estou pensando em enxofre sólido interagindo com O2 e formando um gás. Esse gás, reação gasosa, forma um outro gás, o SO3. Aí, de repente, cai a chuva. SO3 com mais água, isso aqui vai dar origem a um ácido que nós conhecemos como ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, ele é utilizado na síntese de fertilizante, ele é encontrado em bateria de automóvel, beleza? Então, a gente ocorre a produção de quem, pessoal?
a produção desse ácido, ele é outro participante da chuva ácida. Combinado? Agora, quando eu penso no gás nitrogênio e esse cara interage com O2, isso aqui vai formar, evidentemente, um óxido, que é o NO2. Esse NO2 que está na atmosfera interage com a água. Moçada, aqui tem um detalhe importante. A partir do momento que esse óxido ele interage com água, preste bastante atenção nessa situação. A cada 1 mol desse cara vai interagir com 2 mols de água. Beleza? Você observa que nos casos anteriores origina somente um único ácido, ácido carbônico e ácido sulfúrico. Ok? Quando eu tenho 1 mol aqui interagindo com 2 mols aqui, o que forma? Vai formar o ácido nítrico, um ácido muito forte, é um dos ácidos mais utilizados do mundo, ok? E vai formar também um ácido moderado que se chama ácido nitroso. Então, quando eu me refiro ao nitrogênio, beleza? A cada 1 mol aqui interage com 2 mols aqui e vai formar 1 mol de ácido nítrico e 1 mol de ácido nitroso. Moçada, para a gente finalizar, o teacher gostaria de frisar as consequências da chuva ácida. Então vamos lá, vai tornar o pH do solo e da água mais ácido, beleza? O solo ficando mais ácido, o que acontece? Ele se torna menos fértil. O pH da água ficando mais ácido, diminuindo o pH da água, do lago, do rio, etc. Isso aí pode alterar a vida marinha. Combinado? Beleza? E essa chuva ácida também, pessoal, vai ocorrer a corrosão de monumentos históricos. Combinado, moçada? Ok? Tamo junto, pessoal? Vamos lá, meu povo. 6º problema ambiental. A gente não polui só a atmosfera, polui também solos e água. Os principais problemas ligados à contaminação do solo e dos cursos fluviais, uma delas é a produção de lixo, que é produzido pelas residências, pelas indústrias, pelos hospitais, pelas instituições de saúde e também por algumas usinas radioativas. Então você vai ter aqui produtos radioativos. O que nós temos que falar? A produção de lixo mundial, ela gira em torno de 2,5 kg, quase 3 kg. Quem é o maior produtor de lixo do mundo? É os Estados Unidos. Eles produzem mais de 4 kg de lixo diários per capita. Mas toma cuidado, quando você fala em produção per capita, você vai ter que ligar essas 3 partes aqui, que são os 3 primeiros. Então, a indústria, o comércio, os hospitais e também as residências, todos eles juntam e aí dá o consumo da produção de lixo per capita. O problema principal da questão do lixo é a sua deposição, o seu depósito. Então, dependendo de como foi depositado esse lixo, que vai ser o problema. Por exemplo, nós temos uma lei no Brasil que, para variar, não é bem seguida, que é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei, ela proíbe qualquer tipo de depósito a céu aberto sem um controle, os famosos lixões. Por quê? Por que isso é irregular? Porque é da questão que quando você tem a decomposição da matéria orgânica, vai haver o quê? Vai haver aquela decomposição, aquele churume começa a infiltrar no solo, contamina o solo e quando ele desce, ele encontra lençóis freáticos que contaminam o solo e a água. E quando contamina a água, nós temos um processo que chama-se saponização. É quando tem até mesmo, quem já fez a experiência, o professor que vos fala fez, fica um gostinho um pouquinho doce. Tá? A gente brinca na geografia que é água de defunto, tá? Por quê? Acontece isso também em cemitérios.
Os cemitérios mais antigos não tinham preocupação de fechar ali os túmulos com concreto. A hora que o defunto começava a decompor, aquele churume começava a escorrer para a terra e embaixo do cemitério tinha um lençol freático. Olha que beleza! Então toda vez que você vê uma fontinha perto do cemitério, você pode saber que está tomando uma aguinha de morto. Então o doméstico, você vai ter a produção de lixo orgânico e também de lixo reciclado. Mas o lixo orgânico, ele mal depositado, ele pode gerar alguns problemas, por exemplo, então churume, produção de gás metano e outros problemas. Então proliferação de doenças com animais peçonhentos e assim por diante. Então hoje, qual que é a principal forma ou a melhor forma de deposição de depósito de questão desse lixo doméstico? Seria a questão de aterros sanitários. Os aterros sanitários, eles são controlados, eles têm uma preparação, então não permite que o churume desça para o lençol freático, não contamina os lençóis e não contamine o solo. Nós temos também a questão das indústrias. Nós temos muitas indústrias que produzem rejeitos. Esses rejeitos não depositados de uma forma correta contaminam o solo e também contamina as águas. Nós temos também a questão do hospitalar, porque esse hospitalar ele precisa ser depositado em algum lugar controlado, mas em vários municípios eles são jogados no mesmo lixão do doméstico. Então muitas vezes nós pegamos caixas de seringa, caixas de agulhas utilizadas no mesmo lugar do lixão. Isso aí é contra a lei. Para falar um pouquinho mais do lixo radioativo, vou chamar o meu grande amigo, o Teacher Marcelo. Ah, moleque! Voltei, miserável! Para falar um pouquinho a respeito de lixo radioativo, temos que entender necessariamente o composto em si da radioatividade. Beleza? Você vai observar que toda reação que envolve a radioatividade, algo que é muito importante é o seguinte: eu vou pensar exclusivamente em uma miserável! Voltei! Teacher Marcelo na área. Para falar um pouquinho a respeito de lixo radioativo, é muito importante a gente entender o conceito de radioatividade. Beleza? Sempre quando eu penso em um núcleo instável e esse núcleo ele visa adquirir estabilidade como emitindo partículas tipo alfa e beta ou emitindo uma onda eletromagnética com uma radiação gama. Pois bem, moçada, então eu tenho um núcleo, uma reação que é exclusiva, reação nuclear. Eu tenho um núcleo instável e esse elemento químico em si, ele visa adquirir estabilidade. Como que ele vai adquirir estabilidade? Emitindo partículas ou uma onda eletromagnética. Tudo bem? Então eu vou observar assim, ó, quanto maior a partícula, menor é o poder de penetração, sem maldade. Beleza? Quanto menor a partícula, maior é o poder de penetração. Por exemplo, a partícula alfa, que é a mesma coisa que um átomo de hélio quando perde 2 elétrons, a massa é 4 e tem 2 prótons. Essa partícula alfa, ela não penetra uma folha de papel. A partícula beta, ela penetra a folha de papel, porém, ela não consegue atravessar a mão, por exemplo. Ok? Agora, já a onda eletromagnética, que é a radiação gama, isso aqui, galera, isso aqui penetra até pensamento. Isso aqui só vai ser retida em uma superfície de chumbo. E eu vou pensar aí em uma espessura relativamente grande. Quando a pessoa falece por meio do excesso de radiação, o caixão é chumbo
e a parte externa é cimento, é concreto, ok? Para isso não emitir radiação para o meio. Combinado, moçada? Agora eu penso assim, ó. Uma vez que eu tenho um lixo radioativo, exemplo, teacher, Chernobyl na Ucrânia. Aquele acidente na usina termonuclear de Chernobyl, ok? Podemos dizer que foi o principal acidente, o acidente que mais marcou a história da humanidade. Chernobyl tinha bastante césio e estrôncio. Se você observar na química, tem um lance que se chama meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para uma amostra radioativa começar a emitir a metade da radiação. A meia-vida do estrôncio corresponde a 28 anos, aproximadamente. A meia-vida do césio corresponde a 30 anos, aproximadamente. Então me ajuda, o acidente foi em 1986. 30 anos depois, 2016. 4 anos atrás, a quantidade de radiação contida em Chernobyl era algo muito próximo da metade da radiação em relação ao dia do acidente. Por quê, moçada? Porque eu estou falando em apenas uma única meia-vida. Então, ó, me ajuda. O trítio é um composto radioativo. Após a primeira meia-vida, a minha meia-vida corresponde a 10 anos. Após a primeira meia-vida, após 10 anos, eu vou começar a emitir 50% da radiação. Após 10 anos, 25% da radiação. Após 10 anos, 12,5%. Após 10 anos, 6,25% e assim sucessivamente. Então, só para a gente finalizar, quando eu me refiro a um lixo radioativo, o melhor tratamento, o melhor desfecho, qual é? É o tempo. Beleza? Ok? Com o passar do tempo, essa meia-vida ela vai diminuindo cada vez mais a quantidade de radiação liberada. Pode crer, galera? Beijo, lindos! Voltei. Depois da ilustre participação do Mega Super Blaster Teacher Marcelo, vamos falar de outro probleminha. Qual seria? A mineração. A mineração, você vai ter... O que é minério? Minério é um composto químico onde se destaca um elemento químico. Por exemplo, minério de ferro é um composto onde se destaca o ferro. Então, toda vez que você fala em minério de ferro, então você vai ter algumas composições. Por exemplo, nós temos os dois principais minérios de ferro existentes, hematita e magnetita. A hematita tem muito no Brasil, é mais ou menos 68, 69% de ferro na sua composição. Ah, mas Estevam, e o restante? É rejeito. E as mineradoras aqui no Brasil, quando vão vender para fora, elas não vão vender rejeito, porque o comprador também não quer. Então, o que eles fazem? Eles vão fazer aquele banhozinho, vão dar uma lavada no minério, para que aquele rejeito, por exemplo, aqueles 30% aproximadamente da hematita, não vá para os porões dos navios que vão para a China, do Japão e outros países. E para onde vai esses 30%? Vão para as represas de rejeito. Ah, mas como que eles fazem essa separação? Eles jogam uma solução meio mandrake, meio malandra, que faz com que o minério, o ferro, grande parte vai decantar e o rejeito flutuar ou flotar. E aí então aquela água, aquele barro vai para as represas de rejeito e o ferro vai para fora do país. Só que nos outros países existe isso, mas eles usam um processo de prensa fria, onde tira muito dessa solução, desses produtos químicos
Só que no Brasil, para baratear o preço, eles não fazem isso. Eles fazem a forma mais barata, mas também a mais nociva e mais perigosa. Qual seria? A construção a montante. Como que eles fazem isso, então, Estevão? Eles fazem assim, ó. Vamos lá. Tem uma interrupção geográfica. Lá na minha terra chama grotão, certo? E eles começam a construção os patamares mais baixos. Então eles constroem um patamar. Eles põem aqui, então terra. E aí, primeira coisa que eles fazem, começa a jogar rejeito. Rejeito chega até aqui. O que eles fazem? Outro patamar. Mas eles não vão subir verticalmente. Como eu estou falando, a montante. Então, para cima. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma parede, outro patamar, um pouco mais inclinado para cima. E constrói. E aí, mais rejeito. Vamos lá. Fechou de novo, outro patamar, um pouquinho mais para cima. E vai subindo. Mas vai chegando um certo ponto. Se vocês repararam, ele vai subir o quarto patamar aqui. Subiu o quarto patamar. A hora que ele vai preencher com rejeito, como foi muito rápido essa construção, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Todo esse patamar aqui foi construído em cima de lama. E o que vai acontecer com esse patamar? Vai entornar e vai pressionar esse primeiro patamar. E o que acontece? Para baixo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Brumadinho, com Mariana, aonde esse patamar aqui foi construído, não deram tempo para esse rejeito aqui solidificar, ainda tinha aquela lama. A hora que esse bloco desceu, ele forçou esse primeiro aqui, e aí aquela lama foi toda para baixo. Em Brumadinho teve problemas maiores na questão até mesmo humanitária, porque a barragem do Córrego do Feijão, ela estava a montante de uma região mais habitada, por isso que o número de mortes foi maior, mas a tragédia de Mariana foi mais extensa. Tanto que os rejeitos chegaram ao Oceano Atlântico, porque desceram pelo Rio Doce, lá na terra do teacher Marcelo, passou por ali, e aí sujou toda aquela região. E até hoje, quando chove, tem aquele turbilhão e aquele rejeito do minério de ferro volta para a superfície. Já os agroquímicos, o problema maior é pulverização. A pulverização, por quê? Muitas vezes essa pulverização não é eficiente. Vou pegar o caso mais ineficiente do mundo, que é a pulverização por aviões. Piloto de avião, ele não vai saber onde está o vento, que altura, ele vai, faz ela rasante, solta, e se cair na plantação, amém. Mas muitas vezes isso não ocorre. Dependendo do vento, da direção do vento, a hora que ele solta, aquele vento carrega muitas vezes para uma mata ciliar. É um dos problemas muito cruciais, por exemplo, da morte de abelhas, onde você vai ter esses polinizadores, eles vão ser mortos, porque era para pulverizar, por exemplo, uma plantação de soja. Não, pulverizou uma mata ciliar onde tinha uma colmeia. A pulverização, ela hoje tem já meios mais eficientes da agricultura de precisão, aonde você ataca as pragas pontualmente. Essa é a forma mais avançada e melhor. Já em alguns casos, por exemplo, você vai pulverizar em períodos mais quentes. Você pode ter o quê? Até alguns metais eles vão evaporar
e vão propiciar o quê? Até mesmo a formação de chuvas ácidas, até mesmo a composição de alguns fenômenos atmosféricos. Então, uma pulverização na questão de contaminação do solo, contaminação dos lençóis freáticos, é muito arriscado. Por quê? Se a gente for dar uma observada, muitas vezes as grandes plantações não têm um responsável técnico, ou se tem, não acompanha de perto. E aí as pessoas que fazem a pulverização, elas vão fazer daquele jeito por rumo. Tanto que falam, já tem dados, que no Brasil é o país que mais consome agroquímicos. E isso vai ser o quê? Vai ter um problema desses agroquímicos de 51 litros por cabeça na população brasileira. Então, esse é um risco também. Então, é uma das questões que a gente tem que trabalhar. Beleza, gente? Então, fique com Deus. Um abraço.